passada, né? Então, tem vários temas ali que a gente pode abordar ali, né? Então, hoje a gente não vai ter uma pregação. Eu até pensei, vou fazer uma pregação, que dá para falar vários temas ali, né? Mas eu pensei, melhor da gente bater um papo, trocar uma ideia, né? De ouvir de vocês, né, o que vocês acharam que chamou mais atenção no filme, né? Tem 3 coisas que me chamaram muita atenção ali. Lógico que tem mais coisas, né? Cada um tem um ponto de vista, cada um pode enxergar aquilo que Deus falou com você na hora ali do filme, né? Mas o mais interessante, quando eu cheguei em casa, né? Eu fui assistir com a minha esposa de novo, aí eu estava procurando o filme, você acredita que tem Deus não está morto 3? Que da hora, você vê a continuação do filme, assim, é outro tema que aborda lá, mas é bem interessante também. Então, se você não assistiu o 3, procura lá no YouTube, provavelmente deve ter, que é a continuação desse que a gente terminou na semana passada, só que é só com o pastor nessa parte aí, né? Mas também a história é bem interessante, né? Então a gente vê o crescimento ali do filme, né? Os assuntos que ele aborda ali, né? Então hoje a gente vai trocar uma ideia, vai ter um bate-papo, né? Eu quero saber de vocês, né? O que te chamou mais atenção no filme ali? Qual é o ponto ali do filme que você está passando por isso, né? Eu vou falar coisas que eu vi lá, para puxar aí, depois vocês vão falar, né? Só eu vou ficar falando, não. Vai ter pergunta, se eu não souber responder, quem está aqui responde. Então, não é que eu sei de tudo, né? É mais para a gente trocar uma ideia mesmo, né? Ver a dificuldade de vocês que vocês estão enfrentando, né? E de que forma a gente pode passar por essa dificuldade, né? Porque todo mundo tem dificuldade. Ou é só eu que tenho? Vocês não têm dificuldade? Quem tem dificuldade aí? Quem passa por luto? Quem passou por luto essa semana aí? Mano, essa semana parece que... Cada semana que passa parece que o negócio aumenta, né? E a gente vê isso no filme, né? Uma professora, né? Que é provada na sua fé ali, né? Teve que manter a fé, né? E, cara, você vê as histórias, as cenas do filme, né? E você vai fazendo um paralelo com a Bíblia, assim, né? O tempo que os cristãos eram perseguidos lá, né? Por causa da fé. E ela não sustentou a fé dela até o final, né? De uma adolescente que tinha um irmão que era cristão, que se converteu, e ela nem sabia, dos pais dela que eram contra, que ficou contra ela, o pai do garoto lá acho que era japonês ele, não é chinês, é japonês, do japonês que quando aceitou Jesus, o pai descobriu, expulsou de casa, só que ali, é para você ver como é que é o contexto, né? A menina era de menor, então os pais dela responsáveis. O outro já era de maior, então ele decidiu continuar com a fé dele, né? Depois ele quis ser até pastor, né? Então tem vários temas ali que a gente pode abordar, né? De situações diferentes ali, né? A postura do pastor, né? Que estava lá, né? Como ia ser o que estava para julgar lá, né? E acabou que ele nem estava lá, que ele ficou doente, que estava no hospital, né? Então, tudo ali Deus fazia algo que tinha um propósito, né? E a frase que mais me marcou nesse filme, falando de mim, da minha visão, depois vocês vão contar de vocês, né? Era dos 2 pastores, né? Quando aconteceu alguma coisa, né? Um falava, Deus é bom o tempo todo. Aí o tempo todo Deus é bom. Tudo que acontecia, eles falavam isso, tudo. Todo tempo. Podia ser coisa boa, podia ser coisa ruim. Ele falava, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Então, isso é algumas coisas que eu... Lógico, tem muito mais coisa ali, mas que eu percebi ali, agora eu quero ouvir de vocês. Não sou eu que só vou ficar falando, eu pedi até para preparar outro microfone aí, e chamando aí, quem quiser perguntar, quiser falar algo, se não ninguém chamar, eu vou chamar, vou fazer que nem a Lívia. Eu vou chegar com o microfone. Fala aí, Hugo, quer compartilhar? O Hugo quer falar. O Hugo quer falar. Eu sei que o Hugo quer falar. Quer não? Ainda não? Porque sempre é assim, tem que ter o primeiro, né? Quando vai o primeiro, parece que abre a porteira, né? Vai todo mundo no embalo, né? Adolescente é assim, não vai todo mundo atrás, né? Tudo no embalo, né? Ninguém é autêntico assim, né? Ninguém puxa, né, a carroça, né? Mas vamos lá, eu quero ver quem vai ser o primeiro. Tem alguma pergunta, alguma coisa que você viu no filme que você quer compartilhar com a gente? Algo que te chamou a atenção assim, que você viu lá que falou, puxa, eu estou passando por isso, né? Você vê lá na escola, lá, né? O contexto é dentro de uma escola, né? A adolescente que estava na sala de aula fez uma pergunta e a repercussão que girou, né? E você vê, né? Quem gravou lá foi um aluno, né? Gravou lá, né? E depois estava espalhando para todo mundo, né? Estou contando o filme para quem não assistiu. Quem não assistiu, chega na sua casa e assiste. E já assiste, aproveita e assiste o 3, que é a continuação, né? E é bem legal também a história com o pastor lá, né? Quem quer falar aí? Se não falar, eu vou chamar, hein? O Hugo está com o microfone. O Hugo vai ser meu assistente. Vem cá, Hugo. O Hugo vai ser meu assistente. Ele vai levar o microfone até você. O assistente abre a porteira, ele fala primeiro. Na brincadeira, né? Quem quer compartilhar alguma coisa aí? A Esther? Olha, por que todo mundo fala da Esther, né?
Olha, gente, fica com vergonha não, é pra gente trocar uma ideia mesmo. Eu quero saber de vocês. Qual que é a dificuldade que vocês viram no filme que vocês passam aí? Qual que é a dificuldade? E aí, gente? Quem de vocês foi proibido o celular na escola? Na verdade, foi proibido para o estado todo, certo? Levanta a mão aí, por favor. Quem foi proibido o celular na escola? Agora a pergunta que eu tenho para vocês. Foi proibido o celular agora por causa de mexer no celular ou por questão política? O que vocês acham? O que você acha, André? Você perguntar pra galera aí, não é pra mim não. Eles que têm que falar aí, vocês têm que falar aí, gente. Eu tenho minha visão, cada um tem que falar a sua visão aí. O que vocês acham? Que a proibição do celular tem a ver com o fato de vocês mexerem no celular, como já é feito há vários anos, ou porque agora a galera tem filmado o professor falando de questão política de esquerda ou outras agendas LGBT e outras coisas do tipo? Qual a opinião de vocês acerca disso? Quer falar? Ó, leva lá o microfone lá no fundo lá. Quem é? Ah, tá. Ó, é engraçado que ninguém quer falar no microfone, mas todo mundo fica aí. Oi, gente. Né? Tô bem aqui atrás para ajudar vocês. Mas o Dani estava falando que os celulares foram proibidos e é realmente para não mostrar como é dentro da escola. Eu acredito que também pelo uso excessivo e por fins, né? Quem estuda sabe o que as pessoas às vezes veem no celular, mas também para não expor a escola e assim quebrar o sistema, derrubar o sistema. Tem mais alguém aí que quer falar sobre essa parte aí? Aqui, ó, leva o microfone ali. Bom, eu sou novo aqui, sou o Júnior. Tem uma parte do filme que a garota muçulmana ela é expulsa de casa por conta da fé dela, que ela troca a fé muçulmana por conta da fé cristã. E nisso ela é expulsa de casa e acaba encontrando os dois pastores. Os dois pastores acabam encontrando ela e nisso acolhem ela e dando um direcionamento. E para mim, na minha visão, isso é o que mais importa, ter alguém na presença de Deus que te apoie e te dê direcionamento. Legal, isso é uma parte importante, porque você pode perceber que lá no filme, pode perceber que no filme, quando a menina lá, eu esqueci o nome dela, que eu sou ruim para gravar nome, gente. Quando a menina descobre que o irmão dela era cristão, quando ela entrega uma Bíblia para ela lá, né, ela começa a ler, né? O que ela faz, né? Ela vai procurar. Foi por isso, na verdade, que surgiu a pergunta. Porque ela sabia que a professora era cristã, fez a pergunta com a referência do que ela estava lendo da Bíblia, a professora respondeu, e você vê depois ela procurou a professora, porque ela queria saber mais, né? Então ela procurou pessoas que poderiam ajudar ela, né? Porque o discipulado, a organização discipulada é isso. Você procura uma pessoa, quando você tem alguma dúvida, alguma dificuldade, ou algo que você não entende, o discipulador está ali para isso, né? Não é porque ele que manda na sua vida, né? Ele que você tem que... Não, é uma pessoa que tem um pouco mais de experiência, um pouco mais de vivência que você, e ela pode te ajudar, né? Foi o que a aluna fez, ela procurou a professora para tirar as dúvidas que ela tinha, né? Bom, eu quero fazer uma pergunta aqui agora. Quem aqui tem dificuldade dentro de casa, que seus pais não são convertidos? Qual que é a dificuldade que você encontra dentro da sua casa? Qual que é a dificuldade que você encontra dentro da sua casa? Porque se olhar os dois, né? A menina, ela se converteu depois que começou a procurar Jesus e conheceu Jesus. Os pais delas não falavam muito, nada assim, mas era contra. Porque estava no interesse dos estudos dela. Não é para você ver como o diabo manipula, né? Só que o outro, me chamou mais atenção, foi o do japonês lá, que ele se converteu, né? Eu achei engraçado, quando ele chegou, pastor, tem umas perguntas para te falar, né? Quando o adolescente chega assim, eu quero te fazer uma pergunta. Aí ele falou, não, pode falar, eu tenho 143, 147 perguntas. Mano, imagina 147 perguntas. Uma, assim, às vezes a gente fica quase uma hora, né, por uma pergunta, imagina 147. Quanto tempo que ele não ficou lá batendo papo com o pastor lá, né? E depois de tudo aquilo, né, ele falou, você respondeu suas perguntas? Respondeu, tá? Falei, não, mas eu respondi, aquela surgiu outras, e o cristianismo é assim. Mas o que me chamou a atenção foi quando o pai dele descobriu, né?
Ele mesmo assim ele manteve a fé. E às vezes a gente tem isso dentro da igreja. Meus pais não são convertidos. Eles sabem que eu sou cristão, minha mãe tem a religião dela, o meu pai também, mas assim, eu não sofri essa parte tipo ser expulso de casa que nem ele foi, né? Porque não sei se você sabe, né, que lá no Japão, lá no pessoal de lá, os caras são bem rígidos, não é que nem aqui no Brasil não. Por isso que ele expulsou ele de casa. A gente vê lá, mas isso aí é lá fora, né? É lá fora, né? Mas e hoje aqui? Como que é dentro da sua casa, né? Imagine que dentro da sua casa não tem ninguém que é cristão e você se converte. Como que é a sua postura dentro da sua casa? Você se mantém firme lá? Indo agora para a vida da professora, né? Ela ia perdendo o emprego, ela não estava recebendo salário, porque ela estava sustentando. Ela falava assim, não vou falar, porque era mentira. Todo mundo queria que ela mentisse. Falava assim, não, eu abro mão do que eu falei. Não, ela falou, não, eu não falei nada demais. Você tem essa coragem de sustentar a sua palavra dentro da escola, dentro da sua sala de aula, se manter firme ali, independente do que aconteça? Porque a professora perdeu o cargo, tiraram ela da escola, não podia dar aula, não estava recebendo salário, e foi o julgamento por causa disso, né? Que queriam usar ela, né, como um exemplo, né? Mas ela se manteve firme até o final. Você teria essa postura? Essa é a minha pergunta. Você teria essa postura, mesmo se fosse dentro da sua casa ou na sua escola? Como que você ia se manter? Não, você não ia manter? Você ia ficar firme? Não, estou fazendo uma pergunta. Pensa aí, você ia se manter firme? Se a professora chega e fala assim, olha, você não pode falar de Jesus aqui. E aí? Você ia falar assim, tá bom. Mas o que a palavra de Deus fala? Pregar o evangelho a toda criatura, né? Falar dentro da escola é proibido, no Brasil é proibido? Não, a gente está ali no contexto que é lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil é proibido pregar na escola? É proibido ou não é? Não? Não? Vocês pregam na escola? Não. A metade aqui fala que sim, a metade que não, né? Como que é a sua postura na escola, dentro da sala de aula? Como que você se mantém ali? Não estou falando assim, chegar e falar assim, olha, vem cá, quero pegar aqui, um versículo. Não, você sabe que pregar, tem vários jeitos de você pregar para uma pessoa, né? Às vezes você está ali trocando uma ideia no bate-papo, né? Como foi lá com a aluna e a professora. Elas conversando, ela fez uma pergunta de história, ela respondeu em cima daquilo que ela perguntou e gerou tudo aquilo, né? Como que tem sido a sua postura na sala de aula e dentro da sua casa, se sua família não é cristã? Como que você se mantém? Qual é a dificuldade que você encontra? Aí, Andrezão, o Vini falou que quer falar aqui. O Vini? Fala aí, Vini. Deixa eu sair daqui. Vem aqui na frente, aqui, para todo mundo ver o Vini aqui. Fala aí. Gente, é muito impactante isso, porque mostra lá a perseguição. E nós, como postura de cristão, dentro da sala, a Lívia vai saber disso, como nós tinha célula, a perseguição é muito forte quando nós temos a postura de cristão dentro da sala. Acho que é isso que é para falar, né? Você quer falar mais alguma coisa? Tem que ter, a perseguição é forte. Né? Então, mas mesmo assim você permanece. Tem que permanecer, né? É fácil permanecer? Não. Não é fácil, né? Quer falar? Quem quer falar? Lívia? Não precisa ficar com vergonha não, gente. A gente está conversando, não está nem... Eu achei interessante que nem assim, falar que não quer falar no microfone. Não quiser falar no microfone, não tem problema. Só levanta a mão aí e fala também. Tem gente que tem medo do microfone, né? Então é fácil? Não, não é, né? Fala aí, Esther. Quando que era, Hugo, que a gente fazia célula lá na escola? Era 2000 e... que a gente fazia célula na escola? 21? Em 2021, eu e o Hugo, a gente tinha uma célula lá no Benevenuto. E no começo estava, tudo bem, ninguém falava nada, as pessoas não ligavam, a gente fazia célula de aliança. E a gente reunia até uma quantidade boa de pessoas, assim, e sentava no chão e ficava em volta. E no começo a coordenação não ligou da gente estar fazendo isso. Só que com o tempo, as pessoas da escola, os jovens e adolescentes da escola, começaram a criticar. Eu vou trazer um tambor e vou bater aqui também. Eu vou não sei o que lá e vou pregar aqui também. Porque, a gente não pode fazer isso e eles podem trazer a Bíblia e ficar pregando. E aí chegou na coordenação. E a coordenação veio falar com a gente, não foi? A gente estava lá e eles falaram, olha, não pode mais fazer isso aqui, que não sei o que lá, que não sei o que. Só que eu e o Hugo, a gente literalmente, cagou para eles. E continuou fazendo a célula lá, até terminar, o ano todo. E é isso, acredito que vai ter pessoas que vão criticar a gente, mas quando a menina estava lá no tribunal, o juiz lá perguntou assim,
Se a professora não tivesse falado de Jesus para você, ou não tivesse falado para você na igreja, você teria conhecido ele? Seria convertido hoje em dia? E ela falou que não. E se fosse eu no lugar daquela mulher, eu não ficaria triste por isso, eu ficaria feliz, porque é o nosso propósito aqui. Por mais que o mundo julgue a gente, se aquela pessoa só conheceu Jesus por conta da gente, lá no céu, Deus vai atribuir a gente por isso. É isso aí. Falando aí de oposição, né? Você se lembra quando estava lá no julgamento? A menina estava lá fora, lá, né? Com a galera lá, todo mundo lá esperando. E tinha outra galera de frente lá criticando, né? Queria que a professora fosse julgada, né? Que ela fosse presa, né? Então a gente sempre vai encontrar oposição. Não adianta a gente pensar que quando a gente está servindo a Jesus, né? Claro, Deus guarda a gente. Deus não guardou a professora? Deus não guardou a menina? Parece que a gente olha a história assim, é um filme, né? No finalzinho, Jesus vai lá e... Mas na nossa vida também é assim. Não quer dizer que Deus espera para o último momento. Deus espera que a gente continue firme na fé, né? Independente do que aconteça. Porque dificuldade a gente vai encontrar. Oposição, ainda mais vocês hoje, com a realidade que a gente vive hoje nas escolas, né? Com a facilidade que a gente tem do celular, das redes sociais, né? De conhecer as coisas, né? Cara, agora você vai pesquisar as coisas no Google, já aparece o IA lá, já agora. Não é nem mais o Google que responde, já aparece a primeira resposta que tem lá do IA, da inteligência artificial. Você vê como está tão rápido, né? E a gente, às vezes, vai se perdendo nisso. Porque se ela tivesse falado assim, não, tá bom, eu vou falar que eu não falei nada, ela ia agradar quem? Ia agradar os homens, né? E a Deus. Sabe o que essa história, desse ponto, me lembra? Pedro, quando foi preso, aí o anjo foi lá de noite, soltou ele, aí depois pegaram ele, levaram ele lá e falaram assim, pô, você tem que parar de falar de Jesus. Ele falou, olha, estou parafraseando aqui. Ele falou o seguinte, eu prefiro agradar a Deus do que agradar aos homens. Vocês podem me prender, falar assim, mas parar de falar de Jesus eu não vou parar. Essa foi a postura dele. Independente do que acontecesse com ele, se ele fosse preso, se ele fosse morto, ele ia continuar falando. Imagine se chegar assim no extremo, que nem é lá fora, falar assim, ó, nega Jesus agora, senão você morre. E aí? Você vai pensar, não, mas eu quero viver. Mas você quer viver para o mundo ou morrer para Cristo? Porque tem gente que literalmente morre para Cristo, literalmente, entrega a sua vida. Tanto é que antigamente, o pastor Eduardo já até contou isso, né? Os cristãos eles tinham orgulho de morrer pelo cristianismo. Todo mundo queria morrer porque era cristão, eles queriam morrer. Até que chega um tempo que ele falou assim, vocês têm que parar, gente. Todo mundo queria porque a Bíblia fala, né, que essa era a maior honra, né? Fala assim, de ser perseguido. É uma honra. Sabe o que é uma honra você ser perseguido lá na sua escola, dentro da sua sala de aula? Todo mundo ficar tirando a sua cara porque você é crente, ficar te zoando. Falar, você não é crentão. Aí você dá uma mancadinha, você faz alguma coisa de errado, mas você não é crente? Porque crente é perfeito, crente não pode errar, né? É verdade isso? Não, não é verdade, a gente erra. Só que qual que é o nosso argumento? Qual que é o que a gente tem, né? Quando a gente erra, a gente vai lá, pede perdão, e a gente sabe que Deus perdoa a gente. É diferente das pessoas do mundo, né? Quando erram, né? Fala, não dá nada, aí continua. Errou uma vez, não deu nada, e erra de novo. Só que chega uma hora que a conta vem. Vamos lá, alguém quer falar mais alguma coisa dessa parte aí? A Chloe? Fala aí, Chloe. Com a Esther falando, eu lembrei de um momento que tinha a moça, né, a loira, e não sei como fala, mas foram falar com uma colega de trabalho dela. Aí perguntaram, nossa, eu não lembro o nome dela, ela sempre fala de Jesus? E a colega dela fala, ela sempre fala de Jesus. Aí o advogado perguntou, nossa, mas fala algum momento que ela falou de Jesus? E ela, eu não lembro. Então, o que isso me ensinou foi, que até com as nossas ações, cada atitude, a gente fala de Jesus, sabe? Com as nossas falas, com a nossa fala, com o nosso jeito. Porque ela não tinha um momento que ela falou de Jesus, mas as atitudes, como ela andava, os posicionamentos no dia a dia, mostrava quem ela era. Amém. Lembrando também que a professora, em nenhum momento, ela estava pregando lá dentro da sala de aula. Ela não pregou nenhuma vez. Fala assim, olha, Jesus é o único caminho, você tem que se converter, senão você vai para o inferno, que nem muita gente faz, né? Não, em nenhum momento. Ela só respondeu uma pergunta ali, né? Então, a postura, que às vezes a gente fala assim, mas... Lógico, a gente tem que pregar, né? A gente tem que usar as palavras, mas hoje as pessoas olham muito mais as nossas atitudes do que aquilo que a gente fala. Porque eu conheço muita gente que fala bem, né? Você fala, cara
cara prega aqui e fala, nossa, eu quero pregar igual esse cara. Mas aí você vê as atitudes e fala, mas peraí, o cara fala uma coisa, né? E as atitudes... Então, hoje as pessoas olham muito mais aquilo que você faz, como você trata as pessoas, do que aquilo que você fala. Não quer dizer que ela não liga para o que você fala. Eu acho que ela presta atenção. Mas as suas atitudes, né, tem que estar em concordância com aquilo que você fala. Porque não adianta você falar assim, eu sou crente. Porque hoje é moda você falar que é evangélico, né? Hoje tem um monte de cantor evangélico do mundo, famoso, que fala que é cristão, mas e você olha a postura dele? Como que é a postura? Realmente ele segue o evangelho? Então, assim, a nossa postura tem que ser realmente do verdadeiro cristão, né? Independente das circunstâncias. Né? Mais alguém quer falar aí? Fala aí. Então, teve uma parte... Na verdade, o contexto do filme, quando a gente estava assistindo, veio muito no meu coração que a perseguição, ela traz salvação. Porque, independente da mulher ter sido perseguida e coisas do tipo, só gerou mais fé e convicção na vida de muitas outras pessoas. E o evangelho foi à frente, acima de tudo, sabe? E é algo que eu sempre penso, que a palavra do Senhor não volta vazia. Só que a palavra do Senhor não volta vazia porque o Senhor, Ele não deixa que volte para Ele antes de tudo ser cumprido. Então, é isso. Amém. Alguém mais quer falar alguma coisa aí? Eu quero falar. Fala aí. É para vocês falarem mesmo. Falei para você, é só abrir a porta. Na hora que abre a porta, pronto, vai embora, hein? Abre a porteira. Um tempinho atrás, acho que foi ano passado, né? Mas no começo do ano passado, eu fazia célula na minha escola, mas só com as minhas amigas, assim. Porque eu tinha vergonha. Aí era meu grupinho de amigas que elas são cristãs também, então era tranquilo. E aí teve uma menina, que era do outro grupo, que a gente conversava também. E aí eu falei, você quer fazer célula com a gente? Eu vou fazer lá. Ela falou, não, eu vou. Só que ela falou assim, não vou conseguir. Eu falei, mas é aqui na escola, não é em outro lugar, não. Aí ela falou, então eu vou. Aí, quando ela foi, tipo assim, tava a rodinha e ela tava sentada fora da rodinha. Ela tava sentada, tipo, numa muretinha perto lá. E aí eu fui lá, fiz a palavra toda, conversei e ela ficou quieta. A palavra toda ficou quieta. Aí eu falei, tá bom, né? E aí, depois ela falou que tinha gostado da célula, mas não falou mais nada. Aí, esse ano, né, no começo desse ano, ela falou, chegou em mim e falou assim, Gabi, você não vai fazer mais célula, não? Eu gostei daquele dia. E eu falei, nossa, tipo assim, eu tava falando mais para minhas amigas ali, as minhas amigas conversaram comigo também, só que eu toquei o coração de uma pessoa que eu pensei que nem tava prestando atenção, tipo, eu pensei que ela tava lá por educação, só porque eu tinha falado e ela não tinha dado desculpa. E no final ela falou, nossa, volta com a célula, eu gostei daquele dia. Aí eu acho que, tipo, quando a gente faz células, a gente faz a gente tá pregando para uma pessoa, às vezes uma pessoa que a gente acha que nem tá ouvindo, tá sendo mais tocada que aquela pessoa que a gente quer tanto que receba. Tipo, a gente tem que ficar focada, além das pessoas que a gente está olhando. Que, tipo, às vezes eu estou abençoando a vida de alguém, só que as pessoas que estão em volta dela também vão ser abençoadas, né? Focada só em uma. Mas é isso. Sim, legal. Porque às vezes a gente está pregando, né, para a pessoa que nem... Voltando aqui, que nem a Kelly, não sei se vocês trabalham com célula lá, se trabalham com célula, né? Então, o que é a célula? É a reunião, uma vez por semana lá. Você vai com um grupinho lá, que é melhor um grupo menor, porque você tem mais liberdade, né, descontraído, você conversa, né, tem mais... E eu já passei por situação assim, cara, de gente na cela, você prega, fala, você ora, e você fala, cara, tem alguma coisa errada essa pessoa aí, né? Sabe, calada, não pergunta, não fala, não... E a gente pensa, será que é comigo o negócio? É que eu que estou errado? Isso é Deus, fala comigo, né? Só que às vezes é o tempo de cada pessoa, né? Eu falo por mim, quando eu me converti, cara, quando eu cheguei na igreja, eu fiz a cela inteirinha, desse jeito aí, eu só ouvia. Chegava em casa, eu anotava tudinho, tudo que ela pregava lá, eu ia ver lá se estava escrito na Bíblia. Eu anotava todos os versículos. Sabe que cara bem crítico? Assim, o pastor pregava assim, quando eu lembro do primeiro culto que eu vi na igreja, eu fiquei em pé, que nem a Evelyn está ali, ó, bem ali, né? Onde ela está ali mesmo, ali, ó. Fiquei em pé, aí chegou o obreiro e falou, seu irmão, senta lá. Eu falei, não, eu quero sentar não, tá bom aqui. Aí fiquei em pé lá, né? Aí tocou o louvor, tocou 4 músicas, aí teve a palavra de oferta, e subia um, descia o outro. Falei, nossa, esse negócio que vai demorar, vou sentar, né? Aí sentei, ouvi. Aí o pastor marcava lá, e eu não conversava com ninguém, não conhecia ninguém na igreja. Marcava todos os versículos, chegar em casa, eu ia ler, vou ver se o que ele está falando lá. Sabe aquela pessoa bem crítica? Foi assim que eu me converti também. E às vezes a gente está falando de Jesus para uma pessoa, a gente acha que não está fazendo efeito, mas quem que faz a obra? Quem que convence a pessoa? Porque a gente pensa que é a gente, né? A gente começa será que eu que não estou pregando direito? Será que o que eu estou falando não está fazendo? Não, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que pregar aquilo que a gente sabe. Você nunca vai pregar para uma pessoa aquilo que você não conhece. Eu ouvi falar que o meu pastor disse. Não, você ouve a palavra, você recebe aquilo que Deus fala com você, você vai e transmite para a pessoa. É assim que o evangelho se multiplica na vida das pessoas.
É claro que você tem que ir buscando conhecimento, né? Quanto mais você conhece do Evangelho, mais você sabe daquilo que Jesus espera de você e que você espera dele também, né? Porque é uma troca, né? Não quer dizer que Deus faz na nossa vida se a gente faz para ele, não. Se a gente não faz, ele faz do mesmo jeito. Se a gente peca, ele continua fazendo a nossa vida do mesmo jeito. Mas quanto mais a gente tem de propósito na nossa vida, a gente também vai transformando a vida de outras pessoas. O que a Chloe estava falando ali da professora, né? Uma cena que me veio na cabeça foi a hora que ela estava orando, que estava um negócio, sabe? Estava no turbilhão, que ela ia quase perder a causa, né? Que foi quando ela deu o testemunho lá, que o advogado falou, olha, agora não tem mais jeito, né? Eles pensam que a gente enganou eles, né? Falando do jurado lá, do júri, né? E ela estava orando na casa dela, né? O que mais me chamou a atenção foi na hora que ela terminou de orar, depois, a menina foi lá com um grupo de meninas, né? Na casa dela, né? Apoiar ela, né? Então ela viu que ela não estava sozinha. E quantas vezes a gente não está na nossa caminhada que a gente se sente sozinho? Às vezes você está rodeado de pessoas. Ela estava lá, tinha o avô dela, né? Que era um cristão também, né? Tinha o advogado dela que estava ajudando ela, né? Mas naquele momento ela se sentiu sozinha. Quantas vezes a gente não se sente assim sozinho? Mesmo rodeado de pessoas, mesmo dentro da igreja. Mesmo com tanta gente ao nosso redor ali, a gente se sente sozinho, muitas vezes. Mas aí, naquele momento que a menina vai lá, né, ela viu que ela não estava sozinha naquela luta, naquela batalha que ela estava enfrentando. Ela viu que tinha pessoas que se importavam com ela, né? Mesmo às vezes a gente não vendo, mas ela teve a atitude de ir lá e mostrar, falar assim, olha, eu estou aqui com você, né? A gente tem pessoas que caminham com a gente do nosso lado, mesmo a gente sabendo que não está nem orando pela gente. Porque às vezes a gente pensa, ninguém se preocupa com o meu problema, né? Se você tem uma pessoa que caminha com você, né? Você pode ter certeza que tem gente que se preocupa. Tem gente que ora por você, né? Às vezes tem gente que ora por você que você nem sabe. Tem gente que às vezes depois que muito tempo, fala assim, olha, eu estava orando por você. Cara, eu falei, cara, aí eu entendo, né? Por que as coisas vão acontecendo. Porque às vezes a gente imagina, não, meu líder não liga para mim. Eu vou lá contar meu problema, né? Eu falo uma coisa, ele entende outra. Não, às vezes é o tempo de Deus, né? Mas sempre Deus manda pessoas para caminhar junto com a gente, né? Em todo momento. E o tempo todo, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Ele nunca abandona a gente. Se você aceitou Jesus e se converteu, ele nunca vai te abandonar. Mesmo que, em alguns momentos, você não escute a voz dele. É interessante que ela ora e fala assim, nossa, há tanto tempo que eu não escuto a sua voz, que você não fala comigo. Você já fez essa oração? Senhor, quanto tempo que eu não te escuto? Porque a gente, às vezes, vai se desviando. Se eu falo se desviando, não é fazer coisa errada no mundo. Se desviando do nosso relacionamento com Deus. Porque quanto mais relacionamento que a gente mais intimidade tem, mais fácil de perceber a pessoa ali, né? Então, uma coisa que me chamou bastante atenção nesse momento do filme também foi essa, né? Quando ela se sentiu sozinha, que ela pensou que estava tudo acabado, né? Ela encontrou força em pessoas que estavam caminhando junto com ela, né? E ela viu que tinha pessoas que estavam torcendo por ela, né? Não só por causa da causa, não, mas realmente entendia o que ela estava passando, né? O momento que ela estava sentindo ali. Alguém mais aí quer falar alguma coisa? De outro ponto aí? Eu vou falar. A Cíntia? Fala aí, Cíntia. Eu não sei se alguém vai se identificar com isso, mas eu me converti na minha adolescência. E aí eu comecei a ter discernimento, né? Porque as lutas dentro da minha casa começaram a se levantar. E a Bíblia diz que nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra o Espírito. E quantas vezes o Senhor, né, derramou discernimento na minha vida e eu tive entendimento que eu precisava orar em relação até os meus pais mesmo, de repente não deixarem vir na igreja, às vezes por pouca coisa boba. E eu me lembro assim de falas assim muito pontuais assim da minha mãe, nossa, mas é por isso que você vai para a igreja? Para que você vai para a igreja? Né? Às vezes porque eu não lavei uma louça, às vezes porque eu não tinha varrido a casa. Nossa, é para isso que você vai para a igreja? É isso que você aprende na igreja? E isso foi realmente assim algo que em Deus eu consegui enfrentar, né? Porque às vezes a gente olha e acha, nossa, minha mãe é isso, meu pai é aquilo, mas não. A nossa luta não é contra a carne e sangue, contra o espírito, né? Então eu acredito que os adolescentes, alguns devem passar por isso também, né? De repente ter isso dentro de casa, esses levantes dentro de casa, né? Muitas vezes essa fala mesmo, nossa, mas para que você vai? Mas eu creio muito que o que me ajudou a passar por isso foi, de fato, entender do meu propósito em Deus. E saber que o Senhor tinha um plano para a minha vida e não desistir disso, apesar das dificuldades, né? Então, eu acho que é isso. Assim, acho que na adolescência, na juventude também, as pessoas enfrentam essas dificuldades muitas vezes dentro de casa. Amém. Alguém mais quer falar aí? Lá no fundo, lá, falei. Eu não lembro
lembro o que aconteceu, mas eu estava falando com a Chloe, assim, eu falei assim, ai, Chloe, a Fer já te falou um negócio que ela sempre fala para mim. Eu falei assim, as nossas escolhas vão dizer para onde iremos. E a escolha da moça foi não esconder, não negar a pergunta da aluna, porque aconteceu isso essa semana, gente, na escola. Perguntaram algo relacionado à igreja, algo relacionado a Cristo, e o professor falou, não, religião, a gente trata disso lá fora. E eles falam isso por eles não serem cristãos, e alguns acreditam que realmente esse assunto não tem que ser discutido na escola, mas a professora, por ser cristã, ela respondeu a dúvida da aluna e as escolhas dela disse para onde ela iria, né? Ela passou por tudo aquilo, mas no fim ela ganhou, no fim ela foi honrada e tudo aquilo que ela fez foi para a glória de Deus. Porque, tipo, vamos supor, Deus estava ali quietinho, aconteceu toda aquela situação e passou no jornal, como mostrou no filme, então várias pessoas conseguiram ver o movimento que Cristo estava fazendo. E isso foi através de uma escolha de alguém, Cristo foi revelado, foi levado a várias pessoas. Então, que nós sempre estejamos dispostos a fazer escolhas, que o nosso destino seja mostrar a Cristo e seja Cristo. Amém. Mais alguém aí quer falar alguma coisa? Já dai. Nossa, passa tão rápido a hora, tá vendo? Já está quase a hora de terminar o curso. Eu vou ser rápida. Não, mas dá tempo aí, pode falar tranquilo. Uma coisa que me chamou a atenção do filme foi que aquela professora, ela sabia muito sobre Jesus e sobre história, né? Então, quando ela foi questionada ali com aquela dúvida, talvez alguns de nós ficássemos assim, ixi, não sei como responder isso, né? Mas ela sabia como responder. E lógico que a gente não vai ter sempre todas as respostas, a gente não precisa estar 100% para começar a falar do Evangelho, onde nós estamos, enfim. Mas, principalmente no meu trabalho, no meio que eu estou inserida, eu vejo que todas as pessoas buscam em nós, que somos luz, entender, buscam se voltar para Cristo através de nós, sabe? Elas se voltam para nós, tipo, me dá um pouco do que você tem, que luz é essa que você tem, o que é isso que você tem. Então, eu acho que vocês, se não perceberam, né, alguns aqui já até mencionaram hoje, mas se não perceberam, vocês vão perceber que, à medida que você começa a falar de Jesus, essas pessoas ficam sedentas. Às vezes, na hora, eu tive a minha adolescência também falando de Deus na escola, só que naquela época eu não tinha muita sabedoria, eu era muito zoada. Era horrível. Mas eu fazia célula, falava de Deus, e naquela época eu lembro que alguns banalizavam o que eu estava falando, tiravam sarro, expunham, né, o que às vezes alguma cartinha que eu levava, mas outras viam Deus naquilo e às vezes voltavam. Aquele que zoou voltava depois de um tempo. Tá, e lembra aquele dia que você falou de Jesus? Você pode orar por mim hoje? E na faculdade eu lembro muito claramente de um dia que eu tentei falar de Deus para uma colega, né, que ela era do tambor. Vou falar só isso, do tambor. E ela falava isso, que ela não cria em Deus e tal. E eu respeitei o tempo dela. Um belo dia, ela estava bem mal, bem mal, bem mal. E aí ela veio falar com quem? Com tantos amigos, gente, ela vivia cercada de gente, cercada. Eu nunca estava no meio da rodinha dela, mas naquele dia que ela estava mal, com quem que ela queria falar? Com a pessoa que apresentou Jesus para ela. E aí ela veio conversar comigo e eu orei junto com ela. E eu não sei se ela está na igreja hoje, mas foi uma oportunidade ali de falar de Deus, de demonstrar Deus. E ela falou para mim que ia numa igreja, então eu criei. Né? Então, às vezes, vai ser assim. Você não vai ter muito, tipo, eu sei tudo, igual aquela professora. Mas você precisa saber um pouco. E o pouco que você sabe, você precisa se aprofundar cada vez mais. E entender isso. Tenham esse discernimento de não buscar entender só a Bíblia. Aquela professora, ela sabia da história de Buda ali, né? Não é isso que ela fala? Me recordem aí. Ela sabia um pouco da história, ela sabia como dialogar ali
sobre as pessoas, os grandes que apareciam ali na história. E a gente vai precisar conhecer, a gente vai ter que entender um pouco e, ao mesmo tempo, crer com toda a nossa fé naquilo que a gente prega. Eu falo que os filhos, eles vêm testando, a gente está falando disso, né? Testando a nossa fé. Porque naquele momento que, se você cria mais ou menos na palavra de Deus, a sua filha vai chegar para você e vai falar assim: mas, mamãe, como é que entrou os animais na arca? Como assim? Como que entrou? E você vai ter que crer. Porque se você for só pela lógica, você vai ficar assim: ah, será? Para ser crente, você tem que ser muito crente. Você tem que ser muito crente. Você tem que crer naquilo que você está pregando, falando. Inclusive, para quando você for ministrar. E conhecer as outras coisas também, para que você consiga linkar aí e defender aquilo que você prega. Só mais um adendo. Aquela professora, ela não defendeu para brigar. Vocês viram ela fazendo isso? Defender para brigar? Para ter voz maior? Não precisa disso. Você não vai precisar se expor para ficar defendendo a Cristo com unhas e dentes, porque Cristo precisa da sua defesa. Ele não precisa, ele é o próprio Deus. Mas ela fala ali porque ela responde uma alma que precisava de ajuda. Ela responde alguém que precisava de vida. Então, é isso que você tem que entender, que você vai precisar, pelo menos foi o que meu entendimento do filme, né? Que você vai precisar conhecer para que você possa responder uma alma que precisa de vida, sabe? Alguém que está ali buscando. Eu preciso conhecer o que é isso que você está falando para mim. E, às vezes, você não vai começar falando do sobrenatural. Às vezes, você vai começar falando da história, de quem Jesus foi como homem. Para depois chegar no Jesus Deus, ele era homem, 100% homem, 100% Deus, né? É isso. Amém. Pode Enquanto falar. a Dai falava, eu lembrei também. Na escola, eu tinha uma amiga e ela também era de outra religião. Então, tipo assim, a gente sempre batia muito de frente. E aí, uma vez, eu tive um sonho e eu falei para ela, eu falei assim: olha, eu vejo você se batizando. E aquilo para ela foi o auge. Ela falou assim: nunca que eu vou. E nananã, e tá bom. Mas eu sempre orei pela vida dela, sempre, 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 sempre. E aí, esses dias atrás, ano passado, no meio do ano, eu acordei de madrugada. Eu não sou de acordar assim. E eu lembro que, eu sei que quando eu acordo de madrugada é porque o Espírito Santo quer falar comigo. E quando eu acordei, na hora, eu peguei o celular. E eu não faço isso porque, se eu pego o celular de madrugada, eu sei que depois eu não vou conseguir dormir. Mas dessa vez eu peguei. E quando eu peguei, tinha uma mensagem dela. E ela estava me mandando mensagem agradecendo. E eu nem lembrava desse sonho. E ela, na mensagem ela falava assim: Tainá, obrigada, porque quando você teve aquele sonho, você já estava vendo algo que aconteceria. Amanhã eu vou me batizar. Ela falou assim: eu sei que isso foi fruto da sua oração, então obrigada por não desistir de mim. Amém. Mais alguém? A internet hoje em dia é algo que muita gente tem acesso e a gente vê toda hora. E eu tava no TikTok esses dias e aí eu vi um vídeo assim: nunca fiz nada pra pessoa e ela vem me convidar pra ir no culto de jovens. E eu fiquei tipo assim: mano, que é isso? Tem que bater num trem desse. Mas a gente pensa que, a igreja vai ser atacada daqui pra frente, ou isso nunca vai acontecer, mas é algo que já acontece. Em trends do TikTok mesmo, as pessoas vêm atacando, tipo: e se um filho meu nascer cristão, eu não sei o que eu faço, boto pra fora de casa. E muitas vezes as pessoas não têm coragem de falar isso pra gente, mas vai ter gente que vai ter coragem. E nós, como cristãos, nós temos que permanecer, tipo: tá bom, você não quer ir, você não vai, mas isso não muda o que eu acredito. Não muda que o que eu penso é isso e que eu discordo de você. Porque as pessoas vão falar: você não pode falar da sua religião na escola porque isso vai ofender a religião da outra pessoa. Mas o cristianismo, a Bíblia, é uma religião que acredita só nela. Então, se eu acredito na minha, as outras sim estão erradas. E muita gente vai tentar fazer a gente parar de falar isso. Mas se é o que a gente acredita, a gente não pode deixar que os outros tentem nos colocar para baixo para colocar a religião deles, tipo: não é que eu acredito que só a minha está certa. Na verdade, eu acredito sim que só a minha está certa, porque a Bíblia diz isso. E se você quiser acreditar que só a sua está certa, tá bom, é um direito seu. Mas você não pode tirar o meu direito. E é isso que a gente tem que falar para as pessoas. Tem que respeitar, né? Você não vai obrigar a pessoa a crer naquilo que você crê, né? Você respeita a opinião, cada um respeita, né? Da mesma forma que uma pessoa é budista ou ela segue o Islã, qualquer religião que for, você tem que respeitar. Se ela crê naquilo,
mas você respeita o seu ponto de vista. Fala, eu acredito assim. Né? Não é obrigar a pessoa a falar assim, se você... Não, está errado, na Bíblia está escrito assim. Não, você tem que ter sabedoria, né? Tem que ter sabedoria, né? De entender, fazer com que a pessoa veja Jesus em você. Né? Como que Jesus pregava? É interessante, né? Todo tempo você vê as passagens de Jesus, as pessoas queriam pegar ele em alguma coisa. Queriam que ele errasse em alguma coisa. Mas, cara, ele dava uma resposta assim que os caras ficavam, nossa, de onde que vem essa sabedoria, né? Por quê? Porque ele via a intenção da pessoa e falava assim, não, peraí, o caminho não é esse, né? Não é esse o caminho, né? Então, assim, respeitar o que a pessoa acredita, né? Mas você defender aquilo que você acredita, né? Sabe o que é o problema hoje que eu vejo? A omissão da gente que é cristão. Porque a gente fala, vê a pessoa lá que é LGBT, aí a gente fica, eu sei que aquilo lá é errado. Não, você não tem que atacar a pessoa, mas tem que defender aquilo que você acredita. Porque quando a gente se cala, quem prevalece? Quem fala, né? Então, se eles estão falando, eles vão prevalecer, né? Quando a igreja se posiciona, quando você tem uma postura de cristão, Jesus deixou registrado, nada vai contra as portas da igreja, nada vai prevalecer. Prevalece quando? Quando a gente se cala. E quando a gente tem que falar, não é agredir aquilo que a pessoa acredita ou da forma que ela enxerga a vida. Você olha a respeito e fala assim, não, mas aí entra o exemplo de vida, né? Falar assim, mas eu conheci Jesus, né? Hoje a minha vida é assim, ele transformou a minha vida. Uma vez eu ouvi um debate de um cara que era ateu contra um cara que era cristão. O cara falou, você não vai me convencer a ser cristão. Não, eu não quero te convencer. Ele só deu um argumento para ele, falou assim, olha, ele deu um exemplo, um exemplo simples. Ele falou, você está vendo essa bolacha aqui? Falou, ela é doce ou salgada? Ele falou, olhando parece que é doce. Mas como você sabe se é doce se você não experimentar? Ele falou, ser cristão é a mesma coisa. Você só vai saber quem Deus é, quem Ele não é, se você experimentar. Se você não experimentar, tudo vai ficar no seu achismo, né? Eu acho que é, eu acho que não é. Então, cara, ele deu um resumo assim, e o cara era ateu, o cara ficou pensativo depois. Não tem como a pessoa falar, não, que a minha religião é a certa. Ela só vai saber se experimentar. Se ela experimentar e falar assim, não, eu experimentei e eu realmente vi que Deus, ele pode mudar a vida, né? Ele pode transformar. Né? É esse que tem que ser o nosso olhar para as pessoas, né? De fazer ela experimentar, não de fazer ela acreditar. Ela experimentar a Deus. Como eu falei desde o início, a Bíblia fala que quem convence é o Espírito Santo. Então, quando ela experimenta, quem vai convencer ela é o Espírito Santo. Você só é o canal que vai conduzir ela até a presença de Deus. Né? Então, essa é a nossa postura. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Ninguém? Letícia? Pode falar, Letícia. Enquanto a Dai e a Tainá estavam falando, eu lembrei de uma das situações que a gente viveu, né? Em 2023, meu último ano no ensino médio, eu fiz parte da liderança de um grupo cristão. E aí eu lembro de um menino específico que era da minha sala. E todo dia a gente chegava e falava bom dia, chegava animado, né? Tentando realmente mostrar Cristo ali, a alegria que estava dentro da gente, a gente tentava passar. E esse menino, ele era da maçonaria, ele era satanista. E aí ele ficava muito irritado, era uma das pessoas assim que mais perseguia a gente, mas todos os dias que ele estava mal, ele vinha, ele se aproximava da gente, ele ficava ali perto, ele escutava o que a gente estava falando e depois ele saía. E aí teve um dia específico que um dos líderes, né, que liderava junto com a gente, ele teve um sonho com esse menino também. E no sonho dele, ele tinha uma visão de que esse menino chorava muito, muito, muito e se aproximava da gente. E aí, passado um tempo, quando foi chegando assim o final do ano, esse menino chegou um dia muito mal na escola e foi conversar com um desses líderes. E na noite anterior ele tinha tentado suicídio. E aí ele chegou e ele falou, cara, ora por mim, porque eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais saída. E eu acredito que ontem, enquanto eu tentava suicídio, alguma coisa não deixou eu conseguir efetuar, eu consegui me matar. Tinha alguma coisa ali que era mais forte do que eu, que era maior do que eu. E aí a única pessoa que vinha na minha cabeça eram vocês. E aí ele orou pela vida dele e depois ele começou a ficar mais próximo da gente. A gente começou a orar pela vida dele e ele decidiu, depois de um tempo, que ele ia para a igreja, porque o Espírito Santo convenceu ele da verdade. Amém. Tá vendo? Se a gente fazer a nossa parte, Deus faz a dele. Amém? Mais alguém quer perguntar? Todo mundo de boa? Tranquilo? Se ninguém quer mais perguntar, a gente vai encerrar, porque já deu o horário aí também. Mas se tiver pergunta, pode perguntar.
Tranquilo? Todo mundo de boa? Vamos se colocar de pé e vamos orar para a gente encerrar. Sabe, de tudo isso que a gente falou hoje aqui, né? Quem não assistiu o filme, se quiser entrar aí e entender o que a gente está falando aí, eu sei que tem algumas pessoas que não assistiram, assiste lá, que a história é bem interessante. E você que não assistiu o 3, né, já pega a continuação aí, que a história com o pastor também é bem legal. Assim, já trata num nível assim mais com liderança, mas assim, é bem interessante assim, o filme. E sabe, de tudo isso que a gente falou aqui hoje, a gente olhando para o que a gente vive, o contexto que a gente vive, e olhando para a palavra, dá para a gente conseguir entender quando Jesus fala assim, olha, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque quem nega a si mesmo tem que abrir mão de tudo. Tem que abrir mão das coisas que o mundo oferece. Cara, o mundo é atrativo, ainda mais hoje. Hoje, sempre foi, na verdade. Porque a gente pensa, hoje é mais difícil. Cara, imagina na época de Jesus. Você acha que naquela época era mais fácil? Para quem era cristão? Nada, era muito mais difícil. Cara, para você ir pregar para uma pessoa, você tinha que andar quantos quilômetros a pé? Não tinha carro. Só tinha cavalo e camelo quem tinha grana, quem tinha posses. Os caras andavam a pé, mano. Hoje você pega o Uber Moto. Hoje tem as facilidades, né? Então, negar a si mesmo, né? Se manter firme, né? Quando você for agredido, né? Essa semana eu vi um vídeo, um cara pregando dentro do ônibus. O cara pregando, nos Estados Unidos, o cara com a Bíblia lá falando, tá, mano, o cara levantou assim, abriu a mão assim, encheu na cara do cara, assim, ó. Cara, na hora você olhando aquilo aqui, já pensou, nossa, se fosse comigo, né, eu já dava outra, né, a gente pensa, mas só o que o cara fez, fala assim, a Bíblia fala para eu oferecer outra face, ele virou outro lado assim pro cara, e ofereceu o outro lado, o cara encheu a mão com vontade mesmo assim, ó, ele ofereceu o outro lado, falou assim, Jesus morreu por você, mano, ele continuou pregando pro cara. O cara ficou sem reação. Porque que cristão que faz isso? Porque foi isso que Jesus ensinou. Lá não está escrito, se bater numa face oferece a outra. Literalmente, ele ofereceu a outra. E o cara ficou sem reação. E ele falando do amor de Jesus. Falou assim, Jesus morreu por você. Jesus morreu para te salvar. Cara, o cara foi ouvindo, sabe, foi acalmando. O cara estava nervoso. Pensa num cara furioso. Não pensei que o cara ia partir para cima do cara. Mas tudo aquilo que o cara foi falando, ele foi ouvindo. Foi ouvindo. E o cara entendeu o que ele estava querendo ensinar para ele ali, o que ele estava pregando para ele. Então, se ele tivesse subido para cima do cara e trocado com o cara, ele ia convencer o cara? Não. Ele seguiu realmente, literalmente, o exemplo que a Bíblia dá, né, de oferecer a outra face, né? Negar a si mesmo, né? Porque se fosse com a gente, né, principalmente homem, cara, o cara bater na cara de homem, não sei o que acontece, né? É um negócio, né? O cara parece que é instantâneo, você dá e já leva. E o cara falou, ofereceu, falou assim, ó, Jesus falou para oferecer outra face. Então, muitas vezes você vai ter que fazer isso na sua sala de aula. Quando ficarem te zoando, né? Ah, crentão, né? Oferece outra face. Se mantém firme lá, que a recompensa vem dele. Ele que faz. Por mais que a gente tenha qualidades, que a gente seja qualificado, que a gente tenha habilidades, né, que Jesus nos dá, a gente não consegue convencer ninguém. Por mais que você pregue bem, por mais que você seja um exemplo na sua sala, mas é o Espírito Santo que vai convencer a pessoa. Amém? Vamos orar então? Feche seus olhos aí. Tira esse tempinho, depois a gente continua batendo um papo aí quando terminar o culto, se vocês quiserem continuar aí. Senhor, obrigado, Pai, por essa tarde, por esse tempo que tivemos, esse bate-papo, Pai, sobre aquilo que nós vimos naquele filme, Pai. Tantos assuntos, tantas coisas que nos inspiram, que nos ensinam, Pai. Sabemos tantas lutas, tanta dificuldade, Pai, que essa geração enfrenta, Pai, que também nós enfrentamos, Pai. Num mundo que cada vez mais parece que está mais perdido, Pai, que necessita, Pai, que os teus filhos resplandeçam a tua luz, Pai. E nós possamos permanecer firmes, ó Pai, independentes das circunstâncias. Sabemos que isso não é fácil, Pai, mas sabemos que o Senhor está com a gente o tempo inteiro. Porque o tempo todo o Senhor é bom e o Senhor pode mudar, Pai, toda e qualquer situação, Pai. Que muitas vezes aos nossos olhos são irreversíveis, ó Pai, mas o Senhor é poderoso para mudar tudo aquilo que é necessário, Pai. Assim que o Senhor encontra um coração disposto, Pai, e fiel na Tua presença, Pai, para cumprir a Tua vontade. Eu oro te agradecendo por cada vida aqui, cada pessoa que se dispôs a estar aqui nessa tarde, Pai. E o Senhor continue falando conosco, Pai. Que não seja somente nesse tempo que estivemos aqui nesse bate-papo, mas tudo aquilo que nós falamos aqui possa ecoar dentro de nós, Pai, e possa refletir na vida de outras pessoas, Pai, no nome de Jesus.
Amém? Galera, vamos encerrar então, já deu horário. Lembrando, sábado que vem, culto 5h30, vai ser um culto só. Quem quiser ir lá para a igreja, Comunidade Novo Tempo, o grupo como é que chama o grupo lá dos adolescentes de vocês? Como? Clube? Então, o grupo clube lá dos adolescentes. Não, a gente não vai para o culto dele. Presta atenção, gente. Depois você fala, mas não era o culto. Não, vai ser o aniversário da igreja. Então, a gente vai estar lá com eles, porque a gente foi convidado, eles estão aqui com a gente vai lá. Quem quiser ir no próximo sábado, quando terminar o culto, a gente se reúne aqui, divide a galera no carro aí e vai para lá. Beleza? Fechou? Então, vamos dar o nosso glória a Jesus aí. 1, 2, 3. Glória a Jesus. 1, 2, 3. Move wake. Valeu, galera. Aqui dentro de mim, rugindo como leão, meu Deus não está morto. Ninguém pode